Ruth Castro em Fala aí Brasil. Fala aí Brasil, meu povo, minha pova, meus amores, minhas amoras, como estamos? Graças a Deus estamos bem, apesar de todas as circunstâncias, porque nós precisamos permanecer sempre bem, porque o bem é a luz, tá bom? Gente, eu vou trazer um assunto muito chato e a gente precisa conhecer, entender a realidade de um povo, sabe? Porque às vezes a gente julga o povo por um regime que ele não tem culpa. E aí a gente fala, eles são assim, são assados. Gente, é um povo sofrendo na mão de loucos, ditadores, tá? Em nome de um Deus, porque é um regime teocrático, teocracia, não, Deus não é assim, Deus não é assim. Mas nós vamos entender, vamos olhar, tá? Com o olhar de quem está dentro, porque eu vou trazer para vocês, na verdade não é entrevista, tá? Mas eu peguei a entrevista de uma iraniana na revista Oeste Mulheres. Mas como a entrevista é longa, eu gostei de tudo que ela disse, eu tirei as perguntas e deixei só ela respondendo, tá? Mas é uma visão de quem sabe, é uma iraniana. Nós vamos ver isso e vamos entender um pouco mais, tá? Sobre esses absurdos, tá bom, gente? Então, eu vou até começar com essa iraniana, tá? Vamos começar com ela e depois a gente vai ver outras coisas mais curtinhas, porque ela é a parte mais longa do vídeo, desse vídeo, porque ela vai trazer muita coisa, tá? Depois tem mais nada, é só um vídeo curtinho, tá bom? Então vamos embora comigo, gente? Fica aqui, eu já tô avisando o que vem pela frente, que é pra vocês ficarem, pra falar, meu Deus, não tem muita coisa, não. É bem interessante essa iraniana, tá? E depois, mas é só para fechar como é que tá a situação de fato e o porquê, tá? Ela vai falar a visão dela como iraniana e depois nós vamos entender o porquê disso tudo, o que tá por trás disso tudo. Por que que o povo se revoltou agora? Enfim, a gente vai entender, tá bom? Então vamos embora lá, gente. Vamos olhar o que que ela tem a dizer. A gente vai conversar com uma convidada que topou conversar com a gente para falarmos sobre as manifestações que estão acontecendo no Irã. Ela é comissária de bordo iraniana, Shabnam Ebrahimi Azar. Tudo bem? Bom dia, bem-vinda, obrigada pela participação por aqui, uma alegria recebê-la. Bom dia, obrigada por essa oportunidade de estar falando com vocês, de passar um pouco essa experiência que a gente passa não só agora, mas desde 1979, quando aconteceu a queda do Shah, e esse regime islâmico tomou conta do Irã. E eu acho que é muito importante nós, iranianos, passarmos isso para os brasileiros e pessoas do mundo todo, para que vocês tenham uma visão mais ampla do que acontece com a gente. Na verdade, eu tinha 5 meses de idade, quando meus pais resolveram fugir do Irã. Saímos fugitivos pelas montanhas do Irã até o Paquistão. E do Paquistão a gente foi recebido pela ONU como exilados. E logo após isso, alguns anos depois, morando no Paquistão, o Brasil foi um dos países que abriu asilo para nós refugiados. A gente fugiu do Irã por sermos Bahais, por seguirmos e acreditarmos na fé Bahai. A fé Bahai é uma religião que nasceu há 180 anos no Irã, cerca de 180 anos, e ela visa a unidade da humanidade, a igualdade de direitos entre homens e mulheres, justiça e serviço à humanidade. E essa religião, ela não é aceita pelo governo islâmico, e até hoje nós Bahais somos perseguidos, presos. A gente não tem acesso à educação, os Bahais não podem ir à escola, universidades, a gente não pode ter negócios
empresas no Irã, que o governo confisca tudo da gente, confisca os nossos bens e até mortos. Agora, o que eles ganham, eu não sei quais são as vantagens, mas é isso que nós iranianos realmente achamos, que quem é aliado do governo islâmico ganha muito com o governo. E a gente vê o regime islâmico, ele é um dos maiores responsáveis. Bom, até que já tem muita coisa, né? Quando ela fala, eu não sei o que eles ganham, mas ganham. Claro, os aliados não são aliados à toa. Quem apoia tem um ganho. Quem apoia? Nós sabemos quem apoia, infelizmente. E aí já começa o meu ponto. O povo não é o sistema, o povo não é o regime. A gente tem essa confusão e fica com raiva de um povo, e o povo não tem culpa de nada. Assim como aqui, né? Aqui, esse que apoia esse regime, tá? O povo aqui está começando a sofrer, com preços altíssimos, com escândalos, com roubo, com R$ 18 para professores, sem picanha, enfim. Mas isso nem é sofrimento, nem é, né? Nossa saúde sucateada, enfim, mas começa assim, vai, né, tomando conta, até que de repente vira isso aí, tá? Eles não têm direito nem à religião, não têm direito a estudar. E há mais de 30 anos esse sistema se apossou. Há mais de 30 anos, tá? É terrível um povo viver assim, sem querer, por mais de 30 anos. Vamos continuar. Pelo terrorismo no mundo, o regime islâmico do Irã. Ele apoia e contribui. Foi comprovado que ele contribui para o Hezbollah, contribui para o Hamas e todos os grupos extremistas do mundo. Pelo que eu acompanho, com os meus amigos que moram no Irã, com alguns familiares que ainda estão lá e pela família do meu marido também, o povo não está pensando muito no que pode acontecer depois da queda do regime, porque o intuito de todo mundo agora, o que todo mundo quer, tanto nós aqui fora quanto os iranianos lá, é que esse regime caia, pois é um regime assassino, é um regime que não dá direitos humanos a ninguém, não respeita as pessoas. E a gente acredita que para falar a verdade, qualquer coisa é melhor que esse regime ditador iraniano. Porque são anos e anos de morte, anos e anos que as pessoas não podem ser elas não podem falar o que elas pensam, elas não têm liberdade de usar o que querem, a mulher não tem direito de mostrar o cabelo. E pior que tudo isso, nesses últimos tempos, foi a crise econômica que esse governo causou no Irã. Esse governo, ele não visa a prosperidade de ninguém. Não. Esse outro vídeo que eu vou trazer, já estou adiantando, é sobre isso, tá? Esse choque financeiro, a economia que foi para o ralo, né? Não vi, só visam eles. E as pessoas no Irã estão cansadas. E é por isso que elas pedem pelo fim do regime. Então, o que pode acontecer depois, realmente a gente não sabe, não tem como prever o futuro, mas o nosso intuito maior hoje em dia é que esse regime caia de vez. É difícil não me emocionar, porque eu vejo as pessoas que estão lá dentro lutando por liberdade, lutando por uma vida melhor, por um futuro, os nossos jovens no Irã. Ao mesmo tempo que eu fico muito triste com todas essas mortes, eu sinto um orgulho enorme do meu povo. E eu me sinto fraca perante eles, porque me dá vontade de estar lá com eles também, lutando por essa liberdade. E é muito triste, os relatos são de 2.000, mas há relatos de 12.000 ou mais mortes. Eu não digo nem mortes, e para mim isso é assassinato, é genocídio. Gente, a coisa tá crescendo, tá? No Twitter já tem se falado de 20.000 mortes, mais de 300.000 feridos. E, gente, quando a gente fala do que está acontecendo,
tiros, bombas e etc., não é um ferimentozinho. Não é um ferimentozinho. Então, não estão mortos, mas tem mais de 300 mil que em situações de... estão mutilados, estão, né, enfim, em estados desesperador. A gente tem relatos que o governo está prendendo essas pessoas que estão lutando por uma vida melhor, por liberdade, levam para as mesquitas e nas mesquitas estão metralhando elas. Nas mesquitas estão metralhando elas, gente. E a gente pensando que mesquita é um lugar de reflexão, um lugar de oração principalmente, né? Aquela coisa. Chacinas dentro das mesquitas. Isso é um regime teocrático? Como é que se fala um regime satancrático? Né? É porque eu tenho que falar satancrático, porque se eu for botar demônio no meio, vai virar democrático, e não é, né? Então, é satancrático. É esse o regime que leva para chacinar dentro das mesquitas. Teve um rapaz que ligou do Irã esses dias na televisão iraniana fora do Irã, dizendo que vocês não sabem o que vocês assistem na televisão, que vocês assistem no Instagram, não é nada do que o que a gente está passando. O cenário aqui é de guerra. Ele falou, eu acabei de ver esses guardas revolucionários juntando pessoas numa ponte, umas 200 pessoas, ele falou mais ou menos, e lá de cima metralhando elas. Se isso não é um genocídio, é o quê? O líder do regime islâmico no Irã, Sayyid Ali Khamenei, ele é igualado hoje ao Hitler. Porque tudo que o Hitler fez com os judeus naquela época, o regime islâmico está fazendo, copiando igualzinho e fazendo com os iranianos. Sim, esses enforcamentos são comuns no Irã, por isso que quando mostra nas redes sociais, isso a gente não fica mais perplexo com isso, porque isso é muito comum do regime islâmico fazer. E agora que eles falaram que eles não vão enforcar o Irfan Soltani, é mentira. Eles provavelmente estão esperando que essas manifestações acabem, que o mundo meio que esqueça deles para começar os enforcamentos, porque o regime islâmico ele não perdoa ninguém. Se eu tenho família, tenho família, tenho amigos. Não consigo falar com ninguém, porque os meios de comunicação estão cortados desde, se eu não me engano, quinta-feira ou sexta-feira passada. Mas eu tenho uma amiga que conseguiu falar com a mãe dela e eles estão bem, mas o resto da família a gente não consegue contato por enquanto. A gente ficou sabendo que os telefones ontem, aos poucos, voltaram, mas não de todo mundo. Só que a internet está 100% cortada. E a gente ainda ficou sabendo que o regime islâmico, junto com uma empresa de telefonia da China, se eu não me engano, que fala em português a Hawaii, algo assim, eles estão programando de fazer uma intranet para eles. Ou seja, o Irã vai provavelmente virar uma Coreia do Norte. Eu estava em Dubai, morei em Dubai por muitos anos. Então, quando eu morava lá, sendo que é muito perto do Irã, eu ia para o Irã cada 2, 3 meses. Quando eu conversava com os meus amigos, ou com os amigos deles, ou até com o motorista do Uber, todo mundo, os jovens especialmente, todo mundo é contra esse regime. Todo mundo quer liberdade, todo mundo quer ter o direito de poder falar e vestir o que quiser e ter um país melhor. Tem uma parte que sim, é a favor do regime, mas é aquela parte que trabalha com o regime, é aquela parte que ganha com o regime. Então faz muito sentido eles não quererem que o regime saia. Aqui é a maioria do funcionalismo público de modo geral. E quando eu falo de funcionalismo público, gente, a gente tem que entender que parlamentares são funcionários públicos, são nossos funcionários.
tá? Não passaram em concurso, mas passaram pelo voto. Nosso executivo, né? Nosso judiciário, esses têm interesses escusos. Fora um sistema, né, de funcionalismo público que mama nas tetas do governo, de modo geral. É desses que ela está falando. Aqui também é assim. Porque o ganha-pão deles vai embora também, né? Tem essa parte, sim. E os de dentro, a grande maioria, a gente quer uma intervenção. A gente quer que Estados Unidos, que Europa ajudem, porque o único jeito da gente conseguir essa vitória é intervenção de fora. Porque imagina, o regime islâmico, os guardas revolucionários estão saindo nas ruas com tanques de guerra. Com tanques de guerra e metralhadoras, armas de guerra. O povo não tem acesso a armas no Irã. Então eles estão saindo nas ruas pacificamente, mas se não tem outro jeito, eles tacam pedra, fazem aquelas, eu não sei direito o nome, umas bombas tipo Motolov, acho que fala. É o jeito que eles têm como se defender. Mas fica impossível quando o governo vem com armas e atira em todo mundo. Então, sim, a gente precisa de ajuda internacional. Filho do nosso antigo rei, o príncipe Reza Pahlavi, ele deu algumas entrevistas e deu alguns, vamos dizer, comandos para o povo iraniano do que fazer. Então isso afetou muitas pessoas, as pessoas saíram mais para as manifestações e gritando sempre pelo nome dele, porque é isso que a grande população quer ele de volta para ajudar, não para construir uma monarquia de novo, mas para ajudar a criar uma democracia no país. Sim, eles cortaram a internet porque eles não querem que a gente tenha acesso às informações deles, do que está acontecendo, porque assim eles podem matar quantas pessoas eles quiserem, a gente não vai saber. E eles não querem que a gente saiba, eles não querem que o povo saiba que a gente está dando suporte para eles. Isso que o governo quer. O governo não quer que a gente tenha contato com ninguém, que eles não tenham contato com a gente. Só que, como eu falei, aos poucos os telefones estão voltando a funcionar, não de todo mundo, algumas pessoas. E foi assim que a gente ontem conseguiu contato com a mãe de uma amiga nossa. Mas a internet está cortada. E quando vai voltar, a gente não sabe. E sim, isso é muito comum. O regime islâmico sempre faz isso. Não é a primeira vez e não vai ser a última. Enquanto esse regime estiver no governo, isso vai continuar sempre. É identidade, comportamento, ideias, religião. É um tudo. Você não tem direito a seguir a sua religião e praticar. Você não tem direito a falar publicamente, como eu estou falando agora com vocês. A gente não tem isso no país. Eu poderia ser presa. Provavelmente, se um dia, se esse governo continuar e eu quiser ir para o Irã, que eu não posso mais agora, eu serei presa. No aeroporto mesmo, eles me levam direto. É por tudo. As pessoas que são gays não podem ser gays. Aqueles que querem ser gays não podem ser gays. E eu vejo muitos gays, infelizmente, a galera LGBT, etc. Eu vi muito no Twitter, as pessoas, sabe, defendendo, falando que não é bem assim. Gente, pelo amor de Deus, gente. Não falo que o povo daqui quer que vocês repitam, porque isso é hipnotização para vocês ficarem, sabe? Ouça quem está lá, quem é de lá, e não os daqui. Porque ela não está falando de política. E quem fala essas besteiras para vocês sempre fala levando para o cunho político. Deu para entender? Então, né? É uma informação manipulada. Não, gay lá não tem direito. Vocês não têm direito a ser gente. Ninguém tem direito a ser gente lá. A gente não tem, os iranianos não têm liberdade nenhuma. A gente não tem acesso aos direitos humanos no Irã. A gente aqui em casa, eu e minha esposa, a gente assiste muito a TV, uma TV iraniana de fora do Irã. E mostra muito o regime do Irã, e ele fala, o Ali Khamenei falando. O sentimento que a gente tem quando ele aparece é de ódio e de nojo. Como que uma pessoa pode fazer tanto mal aos outros? É o poder. Ele tem o poder nas mãos e
e usa isso de um modo negativo, sendo que ele poderia usar de uma outra forma. E ele é um ditador. Ele é um ditador, sinceramente, ele é um assassino. É o que os iranianos hoje estão comparando ele com Hitler. A gente não aceita, a gente não quer, mas a gente nunca quis. Mas agora, definitivamente, a gente não quer mais esse regime no governo do Irã. Porque é um regime que está matando os nossos jovens. Em vez dos nossos jovens de 12, 13 anos estarem brincando, estarem na escola estudando, estavam nessas manifestações, estão nessas manifestações e estão sendo mortas. Sim, crianças estão sendo mortas, jovens estão sendo mortos, adultos estão sendo mortos, mães, pais, até velhos. E aí, vocês perguntam, mas por que jovens, velhos, crianças estão saindo na rua? Esse próximo vídeo que nós vamos ver, vocês vão entender por quê. Porque parece absurdo, né? Falar, mas meu Deus, por que não deixa em casa? Por que estão fazendo, gente? A situação lá é muito grave, tá? Então, a gente agora vai entender por quê. Porque, na verdade, né, é assim, é morrer ou morrer, de um jeito ou do outro. Talvez na rua se morra mais rápido, a gente vai ver isso agora, vai entender o porquê. Olha o que está por trás. Você sabe o que realmente está acontecendo no Irã? Crise financeira? Não. Esse foi apenas o estopim que levou a população às ruas em protesto. O que está acontecendo é algo muito pior, muito mais grave, potencialmente capaz de engolir literalmente o país inteiro. E eu te conto tudo agora. O povo está nas ruas protestando porque o regime teocrático de Ali Khamenei levou a nação ao limite da sobrevivência. Essa não é apenas uma crise financeira, é uma crise existencial. O Irã enfrenta uma das maiores e mais brutais crises hídricas do planeta. A água acabou e não acabou em decorrência dos protestos. Por décadas, o regime opressor de Ali Khamenei bombeou os aquíferos subterrâneos do Irã sem qualquer gestão responsável. O resultado se deu no que os especialistas americanos estão chamando aqui nos Estados Unidos de water bankruptcy, falência da água. Acabou a água. E com os aquíferos esgotados, algo dramático e assustador, que não é apenas sede, está acontecendo agora no Irã. Teherã, a capital iraniana, com 14 milhões de habitantes, está literalmente afundando cerca de 34 centímetros por ano. Isso se dá em decorrência do esgotamento dos aquíferos do subsolo que causam retração hidráulica no solo, gerando fissuras, fendas, grandes crateras que surgem do nada e engolem casas, prédios, estradas, ou seja, a capital está se tornando fisicamente inviável. As autoridades iranianas já admitiram que será necessário transferir Teherã 1.000 quilômetros deserto adentro a um custo estimado de 100 bilhões de dólares. Enquanto isso, o povo grita nas ruas, Khamenei vai cair, não Gaza, não Líbano, isto é, não ao Hamas, não ao Hezbollah, gastem o nosso dinheiro com o Irã. A moeda colapsou, os alimentos majoritariamente importados ficaram inacessíveis, a gasolina teve aumento em mais de 300% e a água acabou. Tudo isso é a consequência da escolha de um regime ultra-radical fundamentalista teocrático, opressor sanguinário, que escolheu financiar guerras, milícias, grupos terroristas, diga-se de passagem, para atacar Israel, diga-se de passagem também, aplaudido por Lula, ao invés de investir no seu próprio povo, bilhões em armas, zero na vida. Com isso, o povo iraniano entendeu algo simples e brutal. Ficar calado representa morrer de fome e de sede. Protestar é arriscar a vida em busca de uma nova chance de liberdade. É isso que regimes autocráticos, teocráticos e de inspiração comunista fazem com as suas populações. Destroem a economia, a dignidade e, no fim, até o chão que as pessoas pisam. Comenta e compartilha, que o Eterno abençoe a tua vida. Shalom. Vocês entenderam, gente? Acabou a água. Teherã está descendo. Vão ter que... Gente, o que esse povo faz? Fica em casa para não tomar um teco? Às vezes é melhor. Que situação, gente. Meu Deus do céu. Ah, mas
Isso aí é mentira, porque ninguém sabe disso. Bom, nós escutamos, né, a iraniana falar alguma coisa, e agora, alguma coisa que ela falou, tá? Sobre não ter notícia, não deixar notícias sair, não é agora, não. Ela fala, o Irã sempre fez isso, é o pacotinho fechado ali, ó. Não é para o mundo. Então, gente, agora que as coisas estão vindo à tona, então agora a gente está sabendo disso, porque está acontecendo essas manifestações. Está acontecendo essas manifestações porque está acontecendo isso que foi denunciado. Olha que louco. Né? A minha voz está diferente, porque, gente, eu estou muito apavorada, muito triste, sabe? É de causar pavor, pânico, sei lá. Meu Deus, e eu daqui, imagina essa gente. Bom, gente, fizeram, só para vocês entenderem, fizeram uma homenagem com algumas pessoas que, né, foi eliminada agora, alguns dos manifestantes. E eu vou mostrar para vocês, só para vocês verem, olha os rostos, tá? Vamos olhar os rostos. Vocês viram? A grande maioria, jovens. É terrível, gente, é terrível, sabe? E a gente saber que pior do que pessoas concordarem com isso, são líderes, e o nosso líder concordar com isso. É doloroso, é doloroso. Bom, vocês viram que eu não tenho condições de falar sobre isso sem sentir. Então, gente, eu já mostrei tudo que eu precisava, vou parando por aqui, pedindo a vocês que orem muito por esse povo, orem muito pela libertação definitiva desse povo. Que Deus tenha misericórdia. E que Deus tenha misericórdia de nós e do nosso povo também. Porque depois de 30 anos eles entenderam que precisava ir para a rua lutar ou morrer. O nosso hino fala, ou ficar a pátria livre ou morrer pelo Brasil, e a gente está esperando herói.
Sabe? Eles não chegaram nessas condições ontem. A coisa vem vindo, vem vindo, vem vindo, vem vindo, vem vindo. E passaram-se 30 anos. Será que vai acontecer isso conosco? Ai, gente, vamos orar, né? Vamos pedir a Deus para que tenha misericórdia do ser humano tão frágil na mão de filhos de Satanás pelo mundo. É sobre isso. Beijo no coração de cada um de vocês. Fiquem com Deus. Até a próxima. Fui.